Olá, olá, povo de Deus! Hoje nós vamos falar sobre o quê? Desafiados a ter um novo coração. Nós estamos nesse tema, desafiados, e agora eu desafio você a ter um novo coração. Vamos fazer uma leitura na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 4 ao 13. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: "A sua visita é de paz?" "Sim", respondeu ele. "Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo." Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: "Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu." Mas o Senhor disse: "Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração." Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: "Este também não foi escolhido pelo Senhor." Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: "O Senhor também não escolheu esse." Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: "O Senhor Deus não escolheu nenhum destes." E perguntou a Jessé: "Você não tem mais nenhum filho?" Jessé respondeu: "Tenho mais um, caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas." "Então mande chamá-lo", disse Samuel. "Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier." Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: "É este mesmo, unja-o." Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Samuel, quando chegou lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, ele chegou lá com uma visão. Uma visão que ele estava acostumado a ver. Uma visão que ele imaginava que o rei era como? Deve ser mais ou menos como Saul. Acho que ele vai ser forte, grandão, bom de guerra, bom para a batalha. Aí ele viu todos os irmãos de Davi lá, guerreiros, lutavam pelo povo de Deus. Deve ser um desses aqui. Aí Deus falou para ele: não olha como os outros. Samuel, eu não vejo como todo mundo vê. Eu vejo o coração. Então, o primeiro passo para a gente ter um novo coração é a gente olhar com os olhos de Deus. Peça a Deus para que você olhe com os olhos dele. E isso fará a diferença em todas as situações da sua vida. Sabe, às vezes, um problema que nós enfrentamos, nós estamos vendo a situação do nosso modo de ver. Nós estamos tentando encontrar a resposta da nossa forma. Mas sabe que não vai dar certo? Porque quando nós tentamos encontrar uma resposta no nosso modo, do nosso jeito, com a nossa visão, a gente não consegue chegar lá. Agora, quando nós olhamos pelos olhos de Deus, nós descobrimos, sabe o quê? Nós descobrimos que Ele pode fazer milagres. Então, aprenda a olhar com os olhos de Deus. Segundo passo: ter como propósito agradar a Deus. A diferença de Davi era que o seu coração ansiava agradar a Deus. O que tem movido o seu coração hoje em dia? Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós deixamos tantas outras coisas mover o nosso coração, mover a nossa vontade, sabe, de viver. Sabe, o que deve mover o seu coração é o anseio por mais do Senhor Jesus, em agradar a Ele. Na palavra de Deus disse, bem aqui eu quero ler com você, em João capítulo 14, 21, diz assim:
A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Queridos, saiba que quando você obedece ao Pai, quando você anseia mais por Ele, você está demonstrando o amor que você tem pelo Pai. E esse é o terceiro passo, um coração obediente. Mesmo quando todas as circunstâncias, às vezes, te levarem a não obedecer a algum princípio que Deus te ensinou, lembre da palavra do Pai. Lembre como Deus te ensinou a ser diferente nessa terra, a ser luz aonde você for. Leve essa luz, a luz de Cristo. Porque quando as pessoas começarem a ver a luz de Cristo na sua vida, você vai começar a cumprir o propósito que Deus tem para você. O quarto passo é ter um coração sincero. Nós erramos e sempre vamos errar, porque na palavra de Deus diz assim, porque todos pecaram e merecidos são da graça de Deus. Todos nós pecamos. Na palavra de Deus não está dizendo assim, todos pecaram, menos em Vanessa. Vanessa não erra não. Não. Todos pecaram. Todos nós erramos. E a diferença tem que ser nós admitirmos o nosso erro e arrependermos. Sim, quando nós temos um verdadeiro arrependimento ao Pai, nós fazemos a diferença e movemos o coração de Deus. Você quer mover o coração de Deus? Seja sincero com Ele. Converse com Ele como um amigo. Quando você errar, fale para o Pai que você errou. Aprenda a fazer a diferença. Aprenda a arrepender, pedir perdão. E isso vai mudar a sua vida. O quinto passo é ter um coração que cuida das pessoas. Davi chegou um momento da vida dele que ele perguntou se tinha alguém na casa de Jonatas para ele abençoar. Ele perguntou, ele tomou essa iniciativa. Ele queria abençoar alguém da família de Jonatas. Ele não tinha obrigação nenhuma de abençoar alguém da família de Jonatas. Mas ele tomou essa iniciativa por meio de uma promessa, de uma amizade que os dois tinham. Então, querido, comece a tomar essa iniciativa. Sabe? É uma coisa muito, muito importante. Você tem falado em cuidar ou tem tido a atitude de cuidar? Essa frase está muito frequente na minha cabeça. Às vezes a gente fala em cuidar, fala em ajudar, mas a gente não toma aquela atitude. Eu desafio você hoje a tomar uma atitude de cuidar dos outros, de cuidar das pessoas. Deus vai te mostrar o que você pode fazer diferente para abençoar a vida de alguém. Escolha alguém essa semana para você abençoar. Desafio você. Vamos para 3 perguntas? Então vamos deixar 3 perguntas para vocês discutirem entre si agora. Primeira pergunta. Qual tem sido o seu propósito? O seu propósito tem sido agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Você tem anseio em agradar ao Pai? Segundo, você é aquele que admite e se arrepende ou aquele que arruma desculpas para justificar o seu erro? Como tem sido a sua reação quando você erra em algo? Terceira pergunta. Você tem tomado iniciativa para cuidar de outras pessoas? Você tem tomado essa iniciativa para cuidar dos outros, cuidar dos seus irmãos em Cristo e cumprir esse mandamento que o Pai deixou para nós? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então eu vou terminar aqui falando isso. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E você vai mover o coração do Pai. E você terá um coração segundo o coração de Deus. Amém? Boa semana a todos vocês. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra. Nos ensina, Pai, a cada vez mais a obedecer ao Senhor, a arrepender, Pai, a agradar mais a Ti e a cuidar das pessoas. É que eu te peço e te agradeço, Pai. Move
os nossos corações e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho.